Olá para você que nos acompanha nesta edição do Vida e Companhia. A gente tem a honra, de bater um papo com José Alberto Lovetro, renomado cartunista e presidente da Associação dos Cartunistas aqui do nosso país. Ele vai inclusive compartilhar um pouco sobre a sua rotina, os desafios que enfrenta nessa profissão e também histórias por trás de suas criações. José Alberto Lovetro, muito obrigado por você estar aqui com a gente para dividir essa experiência. A gente que já bateu um papo aqui no intervalo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Ranieri. É um prazer estar aqui na TV Alesp. Agora sim, a gente está aqui, todo mundo acompanhando a gente em TV aberta e também em multiplataformas. Eu queria saber como é que você chegou até essa vida de cartunista, Como é que foi essa tua trajetória, esse gosto? Faz tempo, né? Eu, inclusive, completei o ano passado 50 anos da minha primeira publicação. Tinha uns 18 anos. Mas eu comecei quando criança. Meu pai, soldador, família simples e tal. Mas meu pai sabia fazer uns desenhinhos, ele ficava brincando com a gente de fazer uns desenhos e tal. Ali eu comecei a gostar. Depois ele começou a trazer o jornal para casa, Folha da Tarde. Tinha lá o cartunista Otávio fazendo caricaturas, tinha os quadrinhos, as tiras. Eu comecei a ver aquilo lá, comecei a gostar. Legal. Daí comecei na escola mesmo a fazer um jornalzinho, e esse jornalzinho cria um personagem, botei lá no jornalzinho e foi aí que eu comecei. Inclusive numa escola lá no bairro da Casa Verde, aqui em São Paulo. Você é cria da Zona Norte? Isso. Eu sou da turma do Angeli. Todos começaram nessa escola na mesma época. Angeli, Petiolo, Oscar, Toninho Mendes, vários começaram ali na Casa Verde. Foi uma ninhada. Legal. Que saiu dali, E ali, então, comecei. Depois, eu levei meus desenhos para o Maurício de Souza, como todo mundo faz até hoje, para ver o que ele acha e tal, Naquela época, ele viajava bastante. Eu cheguei no estúdio, que era na Folha de São Paulo, ele não estava, mas me atenderam muito bem. E falaram, olha, você está fazendo o seu personagem, estou vendo que você tem personagem seu, aqui desenha a Turma da Mônica. Mas se você quiser publicar seu personagem, vai ter um novo suplemento na Folha de São Paulo chamado Quadrinhos, que vai lançar autores brasileiros. Fala com o editor da Folha, Eu, 18 anos, eu falei, mas como que eu vou falar com o editor da Folha? O cara não vai me atender, um moleque que nem eu. E com 18 anos, qual que era o cenário ali? Era estudante, fazia um bico em alguma coisa? Era estudante, estava já entrando na faculdade de jornalismo, E então eu queria, e estava entrando na faculdade de jornalismo não exatamente para ser jornalista, porque eu queria ser chargista. E para você falar sobre política, economia, você tem que ter uma base. Então você tem que ser jornalista. Você queria ter respaldo, Você, não quero só desenhar nem nada. Já tinha a ideia de que eu tinha que ter essa base para fazer, e não só uma brincadeirinha. Porque você não tem uma base de estudo, você não vai saber trabalhar exatamente, só vai fazer piadinhas, Não vai trabalhar o intelecto da coisa, E aí fui então lá no Maurício e eles me indicaram. Eu acho que eles ligaram lá para o editor, que o editor me atendeu. Um moleque, e eu levei lá os desenhos e ele falou, tudo bem, Meu desenho era horrível, Eu sempre fui bom de texto, Desenho, eu nunca fiz uma escola, Então eu levei lá o que eu sabia desenhar, mas eu acho que ele gostou do texto, porque ele falou, faz o seguinte, cria um personagem para a gente aqui. Eu estava entrando na faculdade e criei Zélio, o repórter. Quando eu criei Zélio, o repórter, eu achava que esse nome era diferente, Uhum. Mais tarde descobri que o irmão do Ziraldo chamava Zélio. Olha aí. Mas fiz um personagem que trabalhava com as notícias da época, o que acontecia na época. Então tinha lá o ministro das Minas e Energias, então o Zélio ia tentar entrevistar o Shigeaki Ueki, que era o ministro, E eu fazia essas coisas, tudo que era notícia eu usava para a época que saiu o filme Tubarão, eu fiz ele cobrindo um cara que ia pescar um tubarão. Então eu fazia sempre essas historinhas e deu certo, fui muito bem. Depois fiz na Editora Abril, no projeto Revista Cras, que também lançava autores novos brasileiros, fiz um outro personagem lá. E aí daí me chamaram para fazer os Trapalhões na TV Tupi. Abertura do programa. Olha que legal, gente. Eu não sabia nada, nem de animação, nada. O croma, não sabia nada disso, Mas tudo bem, fiz as caricaturas para a apresentação do programa e fiz até merchandising na época. E trabalhei com croma mesmo, Chroma key, que para fazer algumas animações para a abertura do programa na TV Tupi.
E lá eu trabalhei como jornalista também e ilustrador no programa diário da Ana Maria Braga, que era o Mural. Eu fiz abertura para outros programas da TV Tupi, depois fui para a vida. Comecei a trabalhar como chargista no Jornal Diário Comércio e Indústria, depois o Estado de São Paulo, chargista do Estado de São Paulo, e aí fui trabalhando, fazendo mil coisas, outras televisões. Fiz o programa Catavento na TV Cultura, né, que é um programa da época do Bambalalão. E a gente fazia os bonecos. Que legal, que legal. Olha, inclusive tem aí imagens, né? Pedir para a produção, pode soltar aí à vontade. Você pode comentar, a gente tem aqui esse retorno. Sim. São alguns cartoons, né? Eu procurei alguns que não tem texto, né? Que na televisão não tem muito tempo da pessoa ler, né? São alguns premiados, inclusive. Eu tive prêmios de salões de humor, prêmios lá no Japão, né? Esse daí sobre a violência, ó. Então são cartoons que servem para qualquer data, né? Aí é uma foto que eu tinha ainda um pouco de cabelo. Isso foi aqui na Assembleia. Nós fizemos esse boneco da campanha das diretas do Teotônio Vilela e trouxemos a exposição aqui para a Assembleia. E como que foi na época a repercussão de tudo isso? Teve uns probleminhas com alguns políticos aí que rasgaram os cartoons. Mas tudo bem, faz parte, né? Você trouxe para a gente aqui, eu achei muito interessante, inclusive nós estamos aqui no estúdio de TV, né? E você vem com a sua experiência de estudo de TV, falando do chroma key e tal. Como é que você observa tudo isso hoje, né? Já que a gente está vivendo nesse mundo tão tecnológico, fala-se tanto inteligência artificial, como é que está essa relação com o cartunismo? Como é que você enxerga tudo isso? Agora a gente está no nó da história. Por quê? Porque os cartunistas já estão com menos trabalho porque a imprensa impressa, né, a mídia impressa, está desaparecendo, está sendo substituída. E nos jornais estão dando cada vez menos espaço para quadrinhos, para charges e tal. São poucos jornais que ainda contratam desenhistas, né? Então já estava ruim. Com a inteligência artificial, piorou mais ainda porque você pede um desenho em questão de segundos. E nenhum desenho se consegue fazer na ligeireza que uma inteligência artificial faz, né? Então, agora a gente está tendo até discussões. Nós fizemos agora no início do ano uma também que está no nosso site hqmix.com.br, que é o do troféu, né? No YouTube, dá para procurar hqmix.com.br e tem lá a discussão sobre inteligência artificial com alguns autores, assim, para ver o que a gente vai fazer. No meu entender, trabalhar agora com inteligência artificial, que não vai desaparecer, legislação aparece tarde demais, sempre, porque a tecnologia, em um mês, ela muda. E as leis chegam, sei lá, 3 anos depois. Você vê que até agora não saiu uma lei para ver essa parte, direitos autorais e tudo mais. Então, nós vamos ter que sobreviver a isso, e o que a gente tem que fazer para tentar reverter, de certa forma, é os desenhistas entrarem nas escolas para ensinar crianças a desenhar. Quando uma criança desenha, faz qualquer desenho, ela sabe da mágica. Então, ela vai valorizar isso até os 90 anos. Ela não vai pensar a inteligência artificial é melhor do que um desenho, porque ela sabe o que é um desenho. Se ela ficar só no celular, no iPad, ela não vai saber mais. É a mesma coisa que perguntar para a criança de onde veio o leite, ela fala da padaria. Não vai nem lembrar de vaca, de nada, né? Então a gente tem que reverter isso na área infantil, com os desenhistas se empregando nas escolas. É aquilo que a gente fala, parar enquanto é tempo, né? Para a gente resgatar alguma coisa que ainda está aí. A gente tem uma foto aqui maravilhosa, que o Ale até deixou aqui no ponto para a gente. Ale, já pode jogar. Olha aí, que foto bacana. Conta para a gente desse encontro. Esse encontro foi em 2019, lá no apartamento do Ziraldo. Ele já estava adoentado, né? Dá para ver que ele está um pouquinho mais magrinho, né, e tal, mas sempre conversador, sempre querendo, e ele adora o Maurício. Uma vez o Ziraldo pediu para o Maurício fazer as tiras do Pererê para ele. E o Maurício fez, só que isso se perdeu e tal, né? Mas eles são amigos há muito tempo, há muitos anos, né? E aí está do lado de 2 ícones, para mim o Pasquim, eu era uma ameba. Comecei a entender política, uma série de coisas por causa de Enfio, por causa de Ziraldo, Fortuna, Jaguar. Então, essa geração para mim é sensacional. E o Maurício foi o que começou tudo, né?
Se existe hoje leitor de quadrinhos, ele chega a vender uns 12 milhões de exemplares de gibis impressos por ano. Isso não é normal no mundo. Mas por quê? Porque ele acredita no conteúdo. A criança vai atrás do conteúdo. Se ela tem alguma coisa no virtual que ela gosta, ela vai. Se ela tem num livro, pensa bem, o Harry Potter, aqueles livraços assim, as crianças adorando. Ah, a criança não lê. Mentira, né? Então, essa coisa. Aqui foi quando o Maurício nunca tinha encontrado o Silvio Santos. Olha aí, tem outra foto também. E a gente fez uma exposição homenageando os 85 anos do Silvio Santos, no metrô. E aí a gente editou um livro e levamos lá no programa. E foi engraçado, porque o Silvio Santos perguntou se eu era o pai do Maurício de Souza. Esse daí eu perdi, né? Se tiver outras fotos aí, fica à vontade, viu, Ale? Pode colocar aí pra gente, que a gente se diverte vendo. Acho que é uma delícia, né? Essa memória. E aí eu acho que deve passar um filme na sua cabeça de tudo. É muita coisa, né? Olha, por exemplo, estamos falando agora do Papa. Eu faço muitas exposições, como, né, eu organizo vários temas, várias coisas, e sempre faço no metrô, faço no Sesc, eu faço, ou então virtual. Nesse momento, a gente está com a exposição que fizemos em 2014, em homenagem ao Papa. Ele tinha vindo aqui no Brasil em 2013, que ele tinha assumido, e daí em 2014, a primeira viagem dele foi o Brasil. E aí a gente fez, porque eu pensei, esse Papa tem humor, né? Esse dá para fazer, né? E peguei os desenhistas que estavam fazendo já charge e tudo mais, fizemos, só que eu falei, eu quero o apoio do Papa para essa exposição. E deu tudo certo, eu fui até a Cúria Metropolitana. Legal. O pessoal me tratou muito bem, gostaram muito da ideia, e daí eu fiz um livro com a exposição, português e italiano, devia fazer em espanhol também, né? E aí o Dom Odilo, que ainda continua o primaz aqui, de São Paulo, o Dom Odilo estava lá na Casa Santa Marta, o Papa sempre fazia uma missa na capela da Casa Santa Marta, e ele levou o livro no beijamão que vem no final da missa, né? E tem as fotos do Observatório Romano, assim, mostrando o Papa rindo, mas rindo das caricaturas que foram feitas dele. Não teve essa foto aqui? Eu não sei se eu enviei. Foto, Flavinha, será? Eu não sei se eu enviei. Essa é uma graça. Mas você vê, então está essa exposição no nosso site também, lá no HQ Mix, quem quiser ver, com inclusive cartoons atuais também, né, que vários desenhistas homenagearam o Papa também, e ele tinha esse humor, ele gostava, ele adorava. Quando o Dom Odilo chegou para ele com o livro, com as caricaturas, ele falou, o humor eu adoro. E não precisava nem falar, né? Então você vê, agora ele se foi, mas o humor ficou. Que legal. Você falou ainda há pouco, né, dessa questão do resgate, da importância mesmo ali do estímulo, né, da criança ser estimulada. Como é que foi a tua relação com a tua família, né? Era o pai, a mãe que estimulava ali você? Sim. Um grande apoio da família. Foi básico para eu ter coragem de levar meus desenhos até o Maurício de Souza. Mas também na escola o pessoal gostava muito do jornalzinho que eu fazia. Eu fazia as tirinhas, o pessoal gostava mesmo. E aí falava, pô, por que você não leva para alguém e tal? E a gente não tinha grana nem para eu entrar numa escola de desenho. Por isso que o meu desenho não era bom. Mas eu consegui o seguinte, quando você começa a publicar e ver o desenho dos outros que está bem melhor, você começa a falar, vou ter que correr aqui, senão eu vou ficar para trás. Aí, ó. E desenho é você desenvolver mesmo sozinho, você pode desenvolver, e você cresce com ele. Não precisa nem ser uma escola. Você, de tanto desenhar, você vai melhorando e conseguir melhorar bastante o desenho. A ponto de eu entrar como chargista no lugar do Paulo Caruso lá no Diário Comércio e Indústria, que era um jornal muito importante. E tinha o Shopping News City News, que era um jornal entregue gratuitamente, que eu fazia as charges políticas também. E lá eu me dei muito bem, viu? Depois me chamaram para editar o Pasquim São Paulo, que foi também para mim sensacional. Pasquim São Paulo, o Jaguar resolveu fazer um Pasquim que era de São Paulo e daí me chamaram para fazer a parte de editoração de humor, essa coisa toda. Para mim foi sensacional. Lançamos vários desenhistas, aí foi ao contrário, né? Eu é que estava lançando vários desenhistas, né? E tivemos eu e o Gualberto Costa, a gente teve uma boa entrada na mídia por causa do programa TV Mix na TV Gazeta, que era feito com a Astrid Fontinelli e o Serginho Groisman. E lá, isso daí em 1987, por aí, e lá criamos o troféu HQ Mix,
que agora vai fazer 37 anos. E o Serginho continua apresentando, assim, ele gosta, ele adora, ele é padrinho do troféu HQ Miss, que é o Oscar dos quadrinhos, né, que a gente faz todo ano junto com o Sesc. Agradecer ao apoio do Sesc, né, que sem apoio a gente não faz nada. E tem esse troféu também, por isso que eu disse lá do... E uma outra coisa também que está gratuita na internet para os educadores, e quem quiser desenvolver e quiser trabalhar nas escolas com história em quadrinhos, humor gráfico, tem um livro que eu fiz com a professora Sônia Luiten. Ela era da ECA USP, ela criou o curso de editoração de quadrinhos na ECA, e a gente ficou 3 meses dentro de 2 escolas que a Prefeitura de São Paulo deixou a gente trabalhar para qualquer matéria, matemática, português e tal. Você fica lá utilizando os quadrinhos e o desenho como ferramenta. A absorção dos alunos foi espetacular. Foi espetacular, sem você investir nada. É tudo gratuito. Basta o professor ler, o livro é gratuito. É só entrar no site efeitohq.com e lá recebe, baixa o livro. Tem todas as dicas de como trabalhar isso. Na época, trabalhei com esse tipo de coisa na terapia com a FEBEM, que era a FEBEM na época, né? Então, arrefece violência também, você trabalhando com desenho e com quadrinhos. É sensacional. Vale a pena as pessoas usarem isso daí. Agora eu vou te colocar numa situação aqui que a gente nem combinou. Agora, se você pudesse destacar, Vetro, um trabalho, algo que ficou realmente ali marcado, que seria? Olha, marcado de algum outro que me inspirou? Não, o seu trabalho. Meu trabalho. Algo que te falou assim, esse daqui é a minha vida. Olha, teve uma coisa, essa vez que o Enfio morava em São Paulo e estava a campanha das diretas. E aí a gente fez uma reunião com o Enfio, ele falou, temos que participar dessa campanha, né? E o Enfio estava junto com o Teotônio Vilela, né? Fazendo aquelas... O Teotônio estava com câncer, já estava muito mal, mas ele viajava o Brasil com a campanha do Brasil e o Enfio sempre estava com ele. Ele falou, vamos fazer o boneco do Teotônio Vilela para a campanha das diretas, vai ser aqui em São Paulo agora, que foi aquela de mais de 1,5 milhão de pessoas, né, no Anhangabaú. E aí a gente levou para a suprapartidária para falar, olha, a gente quer homenagear, fazer o Teotônio Vilela. E aí, sensacional, todos gostaram. Tudo bem, topado, vocês vão abrir a passeata que vai sair do Largo São Francisco, com todo mundo atrás, o Tancredo, o Montoro, todos as personalidades, Fafá de Belém e tudo mais, e vocês puxam o boneco na frente. Ah, legal. Mas ia ser segunda-feira. E aí a gente tinha 2 dias para fazer isso, na época que não abria o comércio, só algumas farmácias de fim de semana. E aí a gente correu com escola de samba e tal, não sei o que lá, conseguimos fazer um boneco de 4,5 metros e conseguimos levar lá, fazer a passeata, e foi sensacional. Todos os jornais publicaram, os filhos do Teotônio falaram, traz, ó, tá aqui a foto, né? Passou aí a foto do boneco. Traz o boneco aqui para Brasília participar da campanha das diretas de Brasília. Foi uma correria, não cabia dentro do avião. Chegamos em Brasília, participamos lá, levamos, ia ser no dia seguinte, levamos o boneco até o Congresso, falamos, onde vamos deixar? Foi desmontado o boneco para caber no avião? Como que foi? Só dava para tirar a cabeça, a gente teve que esperar o avião maior para poder, porque não cabia no outro e tal, mas conseguimos, né? Só dava para tirar a cabeça que o resto a base era ferro, né? Era da escola de samba, né? A gente fez aquilo correndo, né? E aí chegamos lá em Brasília, ia ser para o dia seguinte, não tinha onde deixar o boneco. Daí deixaram a gente, eu e mais o secretário da associação dos cartunistas, deixou a gente lá na frente, lá do Congresso, e a gente com aquele boneco e falamos, vamos levar lá para dentro, né? Para dentro do Congresso, no Salão Negro do Congresso. E aí fomos empurrando aquela rampa e tal, chegamos lá, os guardas, não, nada disso, o que é isso? O que vocês estão trazendo aqui, né? Daí a gente falou, olha, esse daqui é o Teotônio, ele queria ter voltado para o Congresso, então não dá para tirar ele daqui. Não pode ficar aqui. Fui correndo para os jornalistas que cobrem o Congresso e falei, estão querendo tirar o Teotônio do Congresso, e ficou lá e participou. Olha, para você que está acompanhando a nossa programação, nosso programa, tá aí, ó, esse é o boneco que ele está falando, tá? Isso foi aqui na Assembleia Legislativa, né? Foi lá no saguão, lá embaixo. Esse aqui foi aqui na Assembleia, mas foi esse boneco aí. Esse aí que te deu um orgulho
né, de ter participado de Isso tudo me isso. fez sentir, não só com o que eu trabalho, trabalhando com o Enfio, mas sendo brasileiro, me deu um prazer enorme de estar cumprindo uma função que é muito além de você ser só cartunista, né? Como cartunista a gente sempre está defendendo o mais pobre, sempre está defendendo as pessoas que são vilipendiadas, essa coisa. Então o cartunista tem uma coisa social muito, muito forte, né? Mas quando você participa de uma coisa e tem dessa grandeza, a cabeça desse boneco está lá na Fundação Teotônio Vilela, lá em Alagoas. Então foi um marco para o Brasil e é sensacional. Ganhei o prêmio Vladimir Herzog com isso daí também. Que legal, né, que de direitos bacana. humanos. Ó, essa foto aí já está melhorzinha, essa aí a gente consegue deu ver. É. A gente falou aqui rapidinho, né, e a gente trouxe essa questão da inteligência artificial. A gente faz uma projeção, né, eu quero saber como que você enxerga tudo isso e dá essa projeção daqui para frente. Porque daí a gente também tinha essa preocupação quando essa tecnologia começou a bombar mesmo. A gente pensou já no fim dos jornais impressos, né? Muitos jornais fechando pelo Brasil afora. Como que você enxerga isso daqui para frente, né? O que que você espera de tudo isso? Qual que é a discussão de vocês, você como presidente, inclusive, da associação? O desenhista, ele atualmente não trabalha só com desenho, né? Eu, por exemplo, fui trabalhar com bonecos, televisão e tal, outras coisas. A gente pode fazer filme, pode fazer fotonovela. Nós temos cabeça de criação que dá para trabalhar várias coisas. O que eu imagino é que o sentimento ainda não pode ser reproduzido pela inteligência artificial, porque ela trabalha com o quê? Com tudo que já foi feito. Ela faz um caldeirão, bota tudo ali naquele caldeirão e joga para você, vomita alguma coisa para você. Mas ela não é capaz de fazer o futuro como a gente tem na nossa cabeça e podemos avançar nisso daí. Então tem que ver os diferenciais que nós temos com a inteligência artificial e não entregar a nossa vida para a tecnologia. A tecnologia veio para ajudar a gente e não para tirar a gente do pedaço. E isso está acontecendo por quê? Porque está se entregando muito, o pessoal está se entregando demais à tecnologia. E não precisa isso daí. Usa ela a favor. Celular, não usa toda hora. Ele toma seu tempo. Deixa um tempinho lá só para você. Às vezes você vai no banheiro, que era o lugar onde a gente ficava sozinho, pensando na vida e tal. E aí agora você leva o celular porque alguém pode ligar de repente, você é capaz que levanta correndo lá da privada para atender o telefone. Não dá, né? Então a gente não pode exagerar nas coisas. E aí o que o desenhista tem que fazer? Tudo que ele faz na criação, ele pode fazer em qualquer outra área das artes. Porque no desenho você tem artes gráficas, você tem roteiro, você pode trabalhar com cinema, por exemplo, né? Você tem a parte que você, para criar um personagem, você está criando, quando o desenho está desenhando, ele está criando a voz do personagem, que depois quem lê vai criar outra voz, mas você está criando, você está interpretando. Então você pode interpretar, você pode ser um stand-up, você pode... Tem que pensar em ser multimídia e sempre levar o que eu falei, os desenhos para as crianças. Quando vê criança na frente, faz ela desenhar. Ela vai desenhar, que seja uma bolinha, que seja uma coisa, você faz ela fazer aquilo porque ela nunca mais vai esquecer. Assim como uma criança, quando tem os pais lendo um livro para ela não sabe ler, e o pai está lá e a mãe está lá do lado lendo o livro, essa junção sentimental não se desfaz. Justamente. Ela fica incrustada e você sempre vai lembrar disso. Você vai querer fazer isso com o seu filho. Ela, puxa, era tão legal quando meu pai lia para mim, vou ler para o meu filho também. E é essas coisas que fazem a gente ter o ponto sentimental que não deixa escapar para toda essa tecnologia. É o que a gente chama de criar memórias, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai criando memórias, estreitando esses laços. E eu acho que esse é o papel fundamental, né, dos pais, esse estímulo tem que ter. Você falou lá do jornal e tal, eu lembro que, eu sempre falo, eu divido isso aqui com as pessoas, que eu era pequeno, a gente morava ao lado de uma banca de revistas, todo domingo meu pai pedia para eu comprar jornal. Eu amava, então eu aprendi a ler lendo o jornal. Eu já pegava o jornal, já vinha tentando ali ler a manchete. Quando ele viu que eu sabia ler, toda vez ele perguntava qual que é a manchete do dia. Então isso foi me estimulando, fazer jornalismo. E não adianta dizer que é a mesma coisa você ler no celular. Não, não é. É o seguinte, evidentemente porque fazer papel você destrói árvores e tal, cada vez nós estamos precisando mais de árvores, tem que fazer uma coisa muito controlada. Mas, quando você tem um livro na sua mão, você pega ele, você aperta no peito
com o teu coração, que nunca vai acontecer com o que está na nuvem. A nuvem é de todo mundo, está por ali. O livro, o gibi, você coleciona. Você tem aquele cantinho que você tem os melhores gibis que você, os melhores livros. Essa ligação não acaba se você preservar. E o livro vai continuar assim como o rádio continuou, a televisão continuou, quer dizer, o cinema continuou, apesar da televisão ter 50 de tela e Agora tal. os streamers e tudo, né? Você vê o podcast. Podcast é um rádio de novo. Ele vai se revestindo. Então a gente tem que saber trabalhar com esse tipo de coisa, mas nunca entregar o nosso ouro, que é a nossa criação, o nosso sentimento, para um equipamento. E por isso que tem que ter leis, né? Agora, recentemente, teve alguns que estão usando até material do Maurício de Souza, e aquele que surgiu agora, que é do Estúdio Ghibli, lá do Japão, que também estão fazendo e não pagam direitos autorais e fazem o que querem e tal. Isso não pode continuar, né? Por isso tem que ter uma lei que regulamente tudo isso, né, que a gente está vendo por aí. Nós temos uma lei que está lá em Brasília, o relator é o deputado Orlando Silva, daqui, e que vai dar subsídios para a publicação de quadrinho brasileiro. Que é o mais barato do que cinema, do que teatro, qualquer coisa, você investir no quadrinho, né? E isso não tem. E essa lei está lá é que as comissões são difíceis, né? Nesse momento aqui, você entrar numa CCJ ou alguma coisa assim, está difícil. Mas estamos lá, o Orlando Silva está ajudando do máximo possível para que isso vá para frente, para a gente ter também projetos para os desenhistas independentes começarem a publicar. E em São Paulo tem um grande projeto que é o PROAC Quadrinhos. São cerca de 20 prêmios anuais, isso já vem de longe, passou por vários governos, está aí forte. São 20 prêmios de R$100 mil cada um para poder fazer o seu projeto de quadrinhos. Vai abrir, agora acho que em junho, maio ou junho, por aí, vai abrir, quem é independente pode levar seu projeto. Eu fui jurado 5 anos direto desse PROAC Quadrinhos e é sensacional. E é só São Paulo que tem isso, viu? Legal. Inclusive a gente vai trazer informação sobre isso. Querido, quero te agradecer. Ficaríamos horas falando sobre sua vida. Parabéns. Eu é que Você agradeço, é um querido, viu? né? Mais sucesso cada vez mais. E sempre que tiver uma novidade, volte sempre. Se tiver um site, um arroba, né, para divulgar, fica à vontade. Eu acho que o principal é o site do HQ Mix, porque tem lá também a Associação dos Cartunistas do Brasil, dentro do site, que tem um monte de dicas para os desenhistas. Isso que eu estou falando, lá eu tenho várias gravações, várias coisas, várias dicas para os desenhistas que querem entrar no mercado de trabalho, que eles vão aprender muita coisa. Então é o hqmix.com.br e o efeitohq.com é o livro que fala como utilizar quadrinho na sala de aula. Os desenhistas podem usar, porque tem apoio do Maurício, do Ziraldo, né, tá lá, logo que entra no site tem esses apoios e tal, e dá para usar nas escolas e entrar nas escolas como professor de quadrinhos ou de humor gráfico. Sucesso, obrigado. Muito obrigado, agradeço aqui o espaço que vocês estão dando e parabéns pela programação. Olha, e assim a gente vai encerrando mais um Vida e Companhia. Obrigado pela tua audiência e também pelo teu carinho. Até um próximo encontro.